do meu estado que têm colaborado com esse momento tão desafiador que nós vivemos, de diversas formas, inclusive através de 2 projetos que nós criamos, que é o Rio Grande do Norte Mais Unido e o Rio Grande do Norte Mais Protegido. Tenho dito, inclusive, que esses 2 programas que nós criamos são 2 boas práticas de governança, porque expressam exatamente aquilo que mais se requer nesse momento, que é solidariedade e união. O RN Mais Unido recebeu por parte dos senhores doações, desde a aquisição de cestas básicas, como a aquisição de álcool, gel, o conserto dos respiradores e diversas outras doações muito importantes, com um olhar voltado para as populações de baixa renda, bem como também no grande desafio que temos, que é a estruturação da assistência à saúde para a população. E também o RN Mais Protegido, que eu tenho uma alegria muito grande, porque, na verdade, o RN Mais Protegido, de um lado, ele cumpre um papel fundamental no contexto da pandemia, que é a produção de máscaras, como uma ação de prevenção muito importante, e, ao mesmo tempo, o RN Mais Protegido contribuindo para que nós possamos garantir o emprego dos nossos mais de 4.000 costureiros e costureiras que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte. E isso aqui foi possível, repito, graças à participação das empresas, bem como o papel do governo do Estado, que teve que fazer um aporte financeiro. E esse programa RN Mais Protegido, para os senhores terem uma ideia, nós já conseguimos fazer a doação de mais de 2 milhões de máscaras. Proporcionalmente, é um dos programas de prevenção, através do uso da máscara, maior que nós temos nesse contexto de pandemia em todo o país. Segundo, queria aqui dizer para os senhores que é evidente que estamos num momento muito desafiador. Eu lembro que o Rio Grande do Norte foi um dos primeiros estados a fazer o seu plano de contingências. E o que é o plano de contingência? Era exatamente dotar o Rio Grande do Norte das condições para o enfrentamento dessa pandemia. Mas é evidente que isso não foi fácil e não tem sido fácil, diante das condições exatamente em que a gente encontrou o Estado. Todos sabem da situação de calamidade, em que, inclusive, nós nos encontramos. Os empresários lembram muito bem, até porque o efeito que isso tinha para a economia do nosso Estado, de servidor sem calendário de pagamento, 4 folhas em atraso, e dentro desse contexto, meus amigos, o SUS colapsado. Eu estou colocando isso aqui não porque queira aqui olhar para o retrovisor, não se trata disso, até porque a governadora sou eu e quem tem que dar resposta somos nós que estamos no governo junto com a sociedade. Agora, é preciso trazer isso para a reflexão para que nós possamos ter uma análise pés no chão e, de repente, não ficar querendo achar que ou a prefeitura ou o governo do Estado pode fazer milagre de um dia para outro. É preciso a gente fazer essa reflexão. Eu encontrei o SUS com 125 milhões de dívida, com prestadores, com fornecedores. 2018, sequer o mínimo constitucional foi aplicado. E, com isso, nós encontramos as UTIs fechadas, 20 no Tarcísio Maia, o hospital aqui da PM, Maria Alice, reformas inconclusas, nós tomando todas as medidas para ir arrumando a casa. Esse ano era o ano da gente ir fazendo os investimentos na área da saúde, dentro das nossas limitações, e aí vem uma pandemia dessa magnitude. Tivemos que correr. E aí vamos ao que interessa. Trabalhamos de forma incansável, mesmo em meio a toda essa dificuldade, somando-se as dificuldades de burocracia, de aquisição de insumos,
some-se essa conjuntura no plano nacional, infelizmente, né, com essa instabilidade, inclusive divergências do ponto de vista da orientação que a própria ciência tem dado ao Brasil e ao mundo inteiro. A dificuldade da aquisição de insumos, os senhores sabem tanto disso que só a semana passada, aliás, nesse fim de semana, foi que chegou 80 respiradores do governo federal, 40 foi para o hospital de campanha de Natal e os outros 40 aqui para o governo do estado. Estamos aguardando os outros 40. Mas o que eu quero dizer é que, em meio a todas essas dificuldades, nós trabalhamos e muito. E nós conseguimos, ao longo desse período, instalar 418 leitos de assistência à saúde para o povo do Rio Grande do Norte, dos quais 182 leitos de UTI e 236 leitos de retaguarda. Do ponto de vista dos recursos, correndo atrás, nós conseguimos já empenhar cerca de 40 e... Aliás, conseguimos empenhar já 95,7 milhões, 45,9 milhões oriundos do governo federal e 45,4 milhões oriundos do governo estadual. Isso é o que foi empenhado até o presente momento. Tudo feito com absoluta transparência. Graças a Deus, o Rio Grande do Norte ocupa o segundo lugar no ranking da transparência nas ações do Covid em todo o país. Esse dinheiro tem ido principalmente para a locação e operacionalização dos leitos, né, de UTI, para a contratação dos servidores. Nós já fizemos a segunda chamada, portanto, já vamos chamando mais de 3 mil servidores, e ainda com dificuldades, principalmente de médicos. Muitos estão no chamado grupo de risco. Esses recursos têm sido aplicados na questão dos EPIs, equipamentos, né, de proteção, e, repito, esses recursos, eles têm sido fundamentais para que a gente possa garantir essa expansão de leitos que nós fizemos ao longo desses mais de 2 meses de pandemia e que nós possamos exatamente dar continuidade. Quero ainda aqui acrescentar que, do ponto de vista do governo federal, nós temos feito as nossas cobranças junto com os governadores de todo o país e reconhecemos aquilo que o governo federal tem feito, em consonância com o Congresso Nacional. Eu acho que é muito importante aqui destacar o papel que o Congresso Nacional vem tendo nesse exato momento. Para além de partido de oposição ou de situação, o Congresso realmente tem tido uma postura de muita sensibilidade. Quando, do enfrentamento dessa pandemia, os governadores do Nordeste foram os primeiros a lançarem a ideia do auxílio emergencial, e não podia ser diferente. Afinal de contas, onde é que estão os indicadores maiores do ponto de vista de desigualdade social? Estão exatamente aqui no Nordeste. E nós lançamos aquela luta da renda básica da cidadania, que inicialmente não teve eco junto ao governo, mas, graças a Deus, avançou. E nós conseguimos aprovar, o Congresso Nacional, o presidente sancionou, os 600. As compensações diante das perdas que os estados e municípios vêm obtendo em decorrência da redução da atividade econômica, o governo fez a compensação do FPE, do FPM, o ICMS e o ISS finalmente foi sancionado nesta quarta-feira. Infelizmente, a primeira parcela não chegou aqui aos estados e municípios agora no mês de maio, mas é evidente que essas compensações são um passo muito importante. Agora, deixando claro aqui que isso aqui está longe de compensar as perdas que nós estamos tendo. Deixando claro aqui, inclusive, que isso não é dinheiro novo, de maneira nenhuma. Isso é para compensar uma parte das perdas. Traduzo. O Rio Grande do Norte vem acumulando perdas oriundas de receitas próprias
cerca de 310 milhões de reais. Até o presente momento, o que nós recebemos de compensação foi 40 milhões relacionado às perdas do FPE e do FPM, uma vez que essa primeira parcela exatamente não entrou. E essas medidas, por parte do governo federal, elas são imprescindíveis, afinal de contas, é o governo nacional quem tem que tomá-las, porque, afinal de contas, é o governo nacional quem pode emitir moedas, quem controla os fundos públicos, quem controla os bancos públicos. E a nossa vida continua e a gente tem que garantir as nossas obrigações básicas, sejam com relação à saúde, à educação, o Fundeb, a segurança e o pagamento dos servidores. Eu quero aqui dizer para os senhores, o movimento que nós fizemos durante essa semana para garantir o esforço que nossa equipe econômica fez para garantir o pagamento dos servidores, uma vez que nós esperávamos contar com esse primeiro auxílio dos 442 que virão em 4 parcelas, e a primeira parcela não veio. Mas nós conseguimos, graças a Deus. Você imagine se diante de uma pandemia dessa, com todas as consequências já no campo também da economia, a gente não tivesse garantindo o salário dentro do mês aos nossos servidores. Algo que, graças a Deus, desde que assumi em janeiro de 2019, que nós estamos exatamente honrando. Esse dinheiro para os servidores, primeiro, é uma questão de respeito à sobrevivência deles. E, segundo, esse dinheiro não vai para o sistema bancário, vai para o comércio, vai para os serviços exatamente locais. Agora, muito rapidamente, quero dizer o seguinte, que também temos feito a nossa parte. Não basta só cobrar do governo federal. Temos feito a nossa, mesmo diante dessas quedas brutais de receita que nós estamos exatamente tendo. Por exemplo, no campo das medidas econômicas, foi o Estado quem primeiro tomou a decisão de fazer a luta de suspensão do prazo de pagamento do ICMS às empresas vinculadas ao Simples, como o Zeca aqui sempre tem mencionado, urgente. Essas empresas são as grandes responsáveis pela maioria dos empregos em nosso país. Como é que elas podem sobreviver se não for dada a ela, por exemplo, a prorrogação do pagamento do ICMS e garantir a ela exatamente crédito? Nós também prorrogamos, aliás, nós também reduzimos o ICMS de energia para o setor do turismo, concordando com a avaliação de todos, que esse é um dos setores mais afetados, é um dos setores que vai exigir mais desafios do ponto de vista exatamente da sua retomada. Nós reduzimos o ICMS para 12%. Nós também prorrogamos vários prazos, ampliamos vários prazos para outras cadeias produtivas, no que diz respeito à certidão negativa de débitos estaduais, prorrogamos para 90 dias, a questão dos informativos fiscais, a suspensão também dos prazos no que diz respeito ao pagamento de vários débitos fiscais, tudo isso feito exatamente em diálogo com os senhores. No campo do crédito, aqui quero comungar com os senhores a nossa preocupação, porque várias medidas têm sido tomadas pelo governo federal, mas, infelizmente, a lentidão, a burocracia, isso trava, e isso é o que mais nos angustia, a dificuldade que é exatamente esse crédito chegar na ponta, para que as empresas possam exatamente sobreviver. E foi nesse sentido também que nós fizemos um esforço muito grande para dar a nossa contribuição. A AGN, tudo que podia ser feito através da AGN, nós fizemos, colocamos 32,4 milhões de expansão de crédito via a Agência de Fomento do Estado. Para quem? No setor da agricultura, do comércio, do turismo, da cultura, para a juventude, como o Nicásio exatamente aqui falou. Ou seja, nós conseguimos, inclusive, quero aqui registrar a colaboração do SEBRAE, nós conseguimos agilizar
essa expansão de crédito do Via AGN para os microempreendedores, para os trabalhadores autônomos, para o turismo, bem como para a agricultura familiar e vários outros, exatamente, segmentos. O crédito Via AGN, os senhores sabem, o juro é bem mais baixo, as condições são bem mais adequadas do ponto de vista do acesso ao crédito. Também olhando para as famílias de vulnerabilidade social, mesmo com a queda brutal das receitas, mas nós suspendemos a cobrança da CAERN para as famílias enquadradas na tarifa social durante exatamente o período da pandemia. Também abrimos mão de recolher o ICMS de energia durante esse período, para acudir também, para ajudar as famílias exatamente de baixa renda, bem como também todo o nosso esforço no sentido de garantir a merenda escolar aos nossos estudantes, que é um dos segmentos muito prejudicados, além de não de estar sem condições de ter acesso à aula, e sem condições de ter acesso à aula nenhuma, porque os estudantes da escola pública, grande parte, infelizmente, não tem internet, não tem computador, e, portanto, fica sem o acesso à aula, e nós não podíamos deixar esses estudantes mais pobres sem o acesso à merenda, considerando, todos nós sabemos, que a merenda, para boa parte desses estudantes, é a sua principal fonte de nutrição, de segurança alimentar. Eu sei muito bem o que é isso, a partir da minha própria vivência. Então, eu faço aqui essas considerações, meus amigos, e dizendo aqui a vocês, para falar na proposta, que é dessa forma que nós estamos trabalhando, de maneira unida. E aqui, mais uma vez, eu quero deixar minha mensagem de tranquilidade, de esperança, de fé, de união e de trabalho para o povo do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque se nós estamos conseguindo enfrentar esses tempos difíceis, com toda a dor que o nosso coração carrega, a dor do luto, porque, afinal de contas, nós temos no Brasil mais de 26 mil óbitos, nós temos no Rio Grande do Norte mais de 250, aliás, temos, segundo dados de ontem, 255 óbitos no Rio Grande do Norte. Isso é algo que afeta o nosso coração do ponto de vista do luto, porque, afinal de contas, foram famílias que perderam exatamente os seus entes queridos. Mas, como vocês mesmos aqui reconheceram, graças a Deus, o Rio Grande do Norte não está no estágio que estão, inclusive, estados vizinhos nossos, no que diz respeito à taxa de letalidade. E isso se deve exatamente a essa união, as medidas corajosas que nós tivemos que tomar desde o início, tendo aqui uma bússola, que é a bússola exatamente da ciência. Nós, desde o início, nos alinhamos à posição dos demais governadores, não só do Nordeste, mas de todo o país, de seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde, de seguir a orientação das nossas autoridades sanitárias no plano local. E esse clima de diálogo, eu quero dizer aqui aos senhores que o que não tem faltado aqui no Rio Grande do Norte é diálogo. Quero, inclusive, dizer aqui a Marcela Alecrim, não sei se Marcela ainda está aí. Marcelo, aqui tem diálogo permanente, Marcelo. Semanalmente, eu me reúno com todos os poderes. Está aqui, inclusive, alguns deles. Todos. Presidente da Assembleia, deputado Ezequiel, presidente João Rebouças, presidente do Tribunal de Contas do Estado, Defensoria-Geral do Estado e o Procurador-Geral do Estado, doutor Eudo. Contando com a participação de doutora Caroline, representando o Ministério Público Federal, e doutora Ileana, representando o Ministério Público Federal. Digo mais, o dever de justiça. Os poderes têm dado uma colaboração extraordinária. Do deputado Gustavo. Os demais poderes têm dado a sua colaboração, inclusive no que diz respeito ao enfrentamento das dificuldades financeiras que nós enfrentamos, agravadas exatamente com a queda das receitas. Quando, por exemplo,
no mês de abril e no mês de maio, nós tivemos que reduzir o repasse dos duodécimos frente aos demais poderes, para que pudéssemos garantir aquilo que é sagrado, o pagamento do conjunto dos servidores e as obrigações básicas perante as áreas essenciais. Quero aqui fazer um capítulo também à parte ao Ministério Público do meu estado, a todos três, dizendo o orgulho que tenho pelo papel que os senhores exercem de fiscalização rigorosa, e assim tem que ser, mas os senhores têm demonstrado elevado espírito público quando entendem que tem que somar, que tem que chegar junto. Nós estamos vivendo tempos de excepcionalidade, que requer contratações emergenciais, contratações imediatas, e o Ministério Público tem chegado para dar o seu aval. Como foi que nós fizemos o contrato com a Liga? Fizemos porque os Ministérios Públicos chancelaram através de um termo de ajustamento de conduta. E em tempo recorde, nós conseguimos abrir os 30 leitos na Liga. E aqui toda a minha gratidão à equipe da Liga pela seriedade, pela dedicação e pelo empenho. São Luís e Mossoró. Os senhores sabem como é que está Mossoró. Mossoró mereceu um olhar especial desde o início, porque fronteira ali com o Ceará, Mossoró se tornou o epicentro e nós tínhamos que correr. Abrimos os leitos do Hospital Tarcísio Maia, que há 6 anos estavam fechados. Contratualizamos com o Hospital São Luís, mais uma vez através de um termo de ajustamento de conduta, chancelado pelos Ministérios Públicos, e com um detalhe, eles também contribuindo com doações financeiras, doações oriundas das multas exatamente que eles obtêm. Então, eu faço questão de colocar isso aqui, assim como o cumprimento dos decretos em momentos de conflitos que houve, e os Ministérios Públicos chamando as prefeituras, chamando todo mundo para o cumprimento dos decretos, para que a gente pudesse garantir o isolamento social, no sentido de fazer essa travessia, diminuindo o máximo possível de danos à nossa sociedade, com foco principalmente na questão de salvar vidas. E no âmbito do governo, claro, fazendo aquilo que nos cabe, uma força-tarefa que eu criei aqui desde o início, todo o governo voltado para o Covid, todo o governo, e assim exatamente tem que ser, isso aqui coordenado por mim e pelo vice-governador. De forma que é com um diálogo que nós estamos exatamente trabalhando, semanalmente com todos os poderes, com o setor produtivo, semanalmente o diálogo com as centrais sindicais, com outros segmentos da sociedade. E é exatamente aqui, saudando o diálogo, que eu quero terminar dizendo o seguinte para vocês. Nós recebemos com muito carinho e atenção a proposta que o setor produtivo do nosso Estado fez de retomada das atividades econômicas. E por que recebemos com muito carinho e atenção? Pela qualidade e seriedade da proposta. Uma proposta extremamente fundamentada. Uma proposta onde o setor produtivo do meu Estado tem claro que nós não podemos descuidar de maneira nenhuma de cuidar da vida das pessoas, de cuidar da saúde das pessoas. Até porque, se a gente não cuidar da saúde das pessoas, nós não vamos ter como salvar a economia de maneira nenhuma. A gente sabe que essa pandemia, ela se dá num contexto onde hoje nós temos ainda muito mais perguntas do que respostas. De forma que eu quero dizer para os senhores que a proposta é uma proposta muito fundamentada, a proposta está em diálogo exatamente junto ao governo, como tem sido. Eu tenho visto o Silvio aqui, escutei as palavras de Silvio aqui reconhecendo o diálogo do governo com o setor da indústria, que não parou, né, Silvio, da construção civil, não parou.
mas nós elencamos ela como atividade essencial, assim como a indústria, e tudo foi feito, né, Silvio, dentro dos protocolos, não é verdade? Verdade, verdade. Das normas de higienização, dentro dos protocolos. O fato é que nós estamos com 42 obras em curso, algumas, inclusive, em fase de finalização, como escolas, centrais do cidadão e outra, e quero aqui dar uma boa notícia, viu, Silvio? Agora, nós estaremos lançando mais 3 editais. Ótimo. O edital para a segunda etapa do Protransporte, Silvio. Maravilha, governador. Vamos lançar agora o edital, vamos lançar agora também o edital para o Promoradia, 55 milhões. Muito bom. Vamos fazer agora a primeira etapa. Vamos lançar também o edital para a retomada do prolongamento lá da Prudente de Moraes, Silvio. É um conjunto aqui que vai acima de 100 milhões. O Protransporte, eu quero aqui lembrar que nós, se Deus quiser, vamos concluir essa segunda etapa para partir para a terceira etapa, que vai ligar definitivamente a Avenida das Fronteiras até o Gancho. E essa obra ela será simbólica para Natal, para a Zona Norte e para a região metropolitana, pelo que ela representará do ponto de vista de melhoria da mobilidade urbana, de uma importante área da nossa cidade para a região metropolitana. Por fim, a questão do plano. Nós construímos o nosso grupo interno, que está exatamente se debruçando sobre o plano liderado aqui pela FIEM, inspirado no Mais RN, que nós, inclusive, acolhemos muitas das propostas do Mais RN, quando exatamente da disputa eleitoral, quando da nossa elaboração do programa, de forma que nós estamos caminhando, se Deus quiser, para que possamos definir um calendário no que diz respeito à retomada das atividades da economia no Rio Grande do Norte. Agora, definir esse calendário de reabertura da economia passa pela observância dos critérios epidemiológicos da evolução da pandemia no nosso estado. Leia-se a taxa de contágio, a taxa de hospitalização, os indicadores do ponto de vista social e econômico, para que nós tenhamos, se Deus quiser, no momento oportuno, nós tenhamos condições de dar um passo seguro e possamos retomar essas atividades no campo econômico de forma controlada, planejada, responsável e segura, como preconiza exatamente o plano que as entidades representativas do setor produtivo apresentaram para debate ao nosso Estado. Quero ainda aqui acrescentar, me permita, que esse plano já vem em discussão, já há várias reuniões, através do GT que nós criamos, onde lá está presente, deputado Gustavo, está presente um representante do comitê científico, tem a presença, é claro, dos empresários, a área econômica e o gabinete civil. É aquilo que eu sempre tenho dito. O Rio Grande do Norte não esperar a pandemia passar para a gente ter uma saída planejada para retomar a economia. Não. O Rio Grande do Norte estava de olho nisso. E aqui, mais uma vez, repito, reconhecer aqui a seriedade e o compromisso do setor empresarial do nosso Estado ao apresentar essa proposta, repito, de muita qualidade e de muita seriedade. Então, nós estamos exatamente agora nessa fase. O nosso decreto vai exatamente até o dia 4 de junho, né? Portanto, já na próxima semana, nós estamos nessa fase final de discussão, junto com o setor produtivo, ouvindo o comitê científico, porque isso eu sempre deixei claro, eu escuto todo mundo, mas em matéria de medida sanitária, quem tem que me dar a linha é exatamente o comitê de especialistas, que já está exatamente, participando
desse debate. Então, de forma que eu concluo dizendo que essa é a nossa expectativa, de continuar, ou não. Governadora, me permita uma parte. A senhora podia pensar com carinho na revalidação das licenças, no alongamento dos prazos das licenças ambientais, conforme sim. propôs? Obrigada, senhor. Eu tinha até anotado aqui que o deputado Gustavo tinha feito essa observação. Sim. Governadora Silvio, Gustavo, também vou encaminhar um documento com tudo que foi conversado aqui, que a senhora pode apreciar aí também com mais tranquilidade. Tá bom? Perfeito. Só para concluir aqui, eu tinha até anotado aqui que o deputado Gustavo havia mencionado isso aí. Nós prorrogamos essas licenças até no período de 3 meses, mas eu entendi claramente o que os senhores estão pleiteando aqui, é que a gente possa ampliar esse período de licença, não é isso, Silvio? Perfeitamente, governadora. Alongar um pouco mais, porque o prazo foi curto demais. Tá certo. Prorrogar. A medida até foi tomada, governador, pelo seu governo, foi adotada. Mas esse prazo precisa ter uma elasticidade maior em função do trâmite burocrático. Certo. Os outros estados estão fazendo em torno de 90 a 120 dias. Ok. Eu já anotei isso aqui para a gente tratar agora do dia 4, que é exatamente o novo decreto. Mas, enfim, aqui nós temos também o nosso secretário de tributação, o Cadu, né, que tem sido um gigante aqui junto à nossa área econômica. Na verdade, essa nossa equipe aqui de governo, eu tenho muito orgulho dela, pela seriedade, pelo zelo, espírito público, pela honestidade, pela a dedicação que tem de prestar um bom serviço ao povo do Rio Grande do Norte. Barcelos, eu quero dizer também a você que nós conseguimos concluir finalmente a estrada ali da Serra do Mel, né, Barcelos? Que bom, boa notícia. Que bom, governador. Estamos entregando Serra do Mel, a de Jucurutu, e vamos exatamente dar continuidade. Estou também, Barcelos, feliz, porque com todas as medidas que o setor da agricultura aí vem tomando, eu tenho conversado direto com o Guilherme, certo? Os protocolos que vocês já estão adotando para que nós possamos mitigar os impactos da pandemia nesse setor tão importante para a economia do nosso estado, por que não dizer do país, que é o setor exatamente da exportação de frutas, meu amigo, viu? Obrigado, governadora. Muito obrigado. Eu acompanhado aqui direto, aqui exatamente com eles. E, por fim, gente, também aqui, socializar uma alegria com vocês, que é chuva, né, Marcelo Alecrim? Eu tô morrendo de saudade de não poder andar pelo Siridó, pelo Oeste. A festa de Santana, governadora. Tem que pois é, fazer. As bênçãos de Deus. Depois de anos de estiagem, o Rio Grande do Norte está acumulando um estoque hídrico extraordinário. Isso renova a nossa esperança, isso é vida para nós, porque água significa, se Deus quiser, algo fundamental para que a gente possa retomar exatamente o nosso projeto de desenvolvimento social e econômico. Disseu, meu abraço a você, Disseu. Em seu nome, um abraço aqui a toda a imprensa, viu, Disseu? Pelo papel tão importante que vocês têm realizado. O Hélito, lá de Mossoró, meu abraço aí também, viu, Hélito? Certo? Um abraço, governador, e obrigado pela atenção. Abraço, governador. Vou agora dar um abraço aqui para todo mundo. Para Tiago, para Silvio, Marcelo Queiroz. Marcelo, vamos fazer a reunião, viu, Marcelo? Vamos, governador, estamos à disposição. Fazer. Governador. Zeca, meu abraço, Zeca. Governador, antes de encerrar, só agradecer aqui, eu vou convidar aqui o deputado Benes para falar, o superintendente do Banco do Nordeste e também o presidente do Instituto Mix, mas, governadora, só lhe agradecer, a senhora foi muito gentil conosco, com toda a nossa audiência, porque além dos que estão aqui, tem uma audiência fora, as pessoas acompanhando do streaming, muitos empresários, muitos empreendedores. Eu queria lhe agradecer novamente, dizer que a gente está aqui todos
em apoio, unidos para que a gente saia disso, mas é importante que a senhora olhe esse plano olhando para uma data, porque Com a gente certeza. já vê estados como o Ceará já estão retomando, então a senhora pode ter certeza que tem apoio de todos aqui, da Justiça, dos empresários, de todas as entidades, para tomar a decisão certa, porque a gente precisa enfrentar isso, como disse Zé Bezerra. Então, esse retorno é importante, ainda que de forma gradual, porque a gente sabe, governador, que, por exemplo, tem comércio funcionando clandestinamente, que as pessoas precisam trabalhar. Então, é melhor que isso seja regulado pelo governo, regulado pela prefeitura, e a gente volte devagar, volte gradualmente, mas esse retorno precisa acontecer, e essa é uma demanda que eu tenho certeza que os presidentes de entidades sofrem na ponta a pressão, a gente escuta, mas a gente sabe do cuidado que a senhora está tendo, de fazer a coisa certa, mas enfrentar o problema de frente, eu acho que esse é o grande desafio, e a senhora conta com todos que estão aqui, tá? Nós vamos elaborar um documento para enviar para a senhora com tudo que foi discutido, e a gente confia plenamente que a senhora vai estar sensível a essa questão econômica para que a gente possa estabelecer data. Não precisa voltar tudo agora, mas vamos voltar gradualmente, porque a economia precisa voltar a funcionar. Nosso Estado já é muito frágil. Perfeito, Jean, perfeito. Só rapidamente, e as coisas estão sendo discutidas exatamente nesse sentido, porque o momento que nós vivemos exige muita pactuação, exige muita união, exige muita harmonia. Eu não tenho nenhuma dúvida que os empresários comungam do mesmo pensamento que eu comungo e que essa retomada ela tem que se dar de forma gradual, como o plano exatamente aponta, são várias fases, com o cumprimento dos protocolos, das medidas que devem ser adotadas. Por quê? Porque nós não podemos jamais dar um passo em falso. Imagina um passo em falso, o retrocesso que isso poderia trazer para nossas vidas, para o nosso Estado. Não, nós vamos dar um passo, conforme o que vocês estão aqui sugerindo, seguro, responsável, planejado, pactuado, em diálogo com a sociedade. Eu disse ontem aos poderes, na reunião que nós tivemos ontem, semanal, que contou com a presença honrosa das nossas federações, eu dizia exatamente ontem que esse é o momento, mais do que nunca, da união,